Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Competências legislativas. 3.10. Exigência feita pela Constituição Estadual de que saneamento e abastecimento de água sejam realizados por pessoa jurídica de direito público ou sociedade de economia mista. O parágrafo 3º do artigo 210-A da Constituição do Estado do Paraná, incluído pela Emenda Constitucional número 24 de 2008, previu o seguinte. Artigo 210-A. A água é um bem essencial à vida. O acesso à água potável e ao saneamento constitui um direito humano fundamental. Parágrafo 3º. Os serviços públicos de saneamento e abastecimento de água serão prestados por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo do poder público estadual ou municipal. Essa previsão é constitucional? Não. O que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal prevê que compete a todos os entes promover a melhoria das condições de saneamento básico, inclusive por intermédio do Sistema Único de Saúde. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Artigo 200. O Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, inciso 4, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Qual é a competência da União a respeito do tema? O papel da União, neste campo, é o de instituir diretrizes nacionais, conforme vemos no artigo 21 da Constituição. Compete à União, inciso 20, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Quais são, então, as diretrizes nacionais sobre saneamento básico? As diretrizes nacionais para o saneamento básico foram fixadas pela União na Lei nº 11.445, de 2007, recentemente alterada pela Lei 14.026, de 2020. De acordo com o artigo 8º, inciso 1, da Lei 11.445, de 2007, os municípios exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, no caso de interesse local. A lei autoriza que tais serviços sejam realizados por entidades não integrantes da administração pública do titular. Neste caso, será necessária a celebração de contrato de concessão mediante prévia licitação. Regulamento prevê quem pode prestar o serviço. O Decreto número 7.217 regulamenta a Lei 11.445, de 2007. O artigo 38 do regulamento prevê que o titular do serviço de saneamento básico poderá prestá-lo de 3 formas. 1. Diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, que integre a sua administração indireta, facultado que contrate terceiros no regime da Lei 8666, de 93, para determinadas atividades. Inciso 2. De forma contratada. A. Indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação na modalidade concorrência pública, na modalidade da Lei 8.987, de 95, ou, a linha B, no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de programa autorizado com o contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre entes federados, no regime da Lei 11.107, de 2005. Ou ainda, inciso 3,
mediante autorização a usuários organizados em cooperativas ou associações, no regime previsto no artigo 10, parágrafo 1º da Lei 11.445 de 2007, desde que os serviços se limitem a determinado condomínio ou localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. Qual é a competência dos municípios sobre o tema? Os municípios são os titulares dos serviços públicos de saneamento básico. É um serviço municipal. Assim, compete aos municípios a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico. A eles cabe escolher a forma de prestação desses serviços, se diretamente ou por delegação à iniciativa privada, mediante prévia licitação. Na Constituição da República, se confere aos municípios competência expressa para organizarem diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Norma da Constituição Estadual violou o artigo 30, inciso 1 e 5 e o artigo 175 da Constituição Federal. A Constituição do Estado do Paraná, ao tornar obrigatória a prestação de serviços de saneamento e abastecimento de água por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo do poder público estadual ou municipal, usurpou a competência dos municípios para legislarem sobre saneamento básico, assunto de interesse local. Houve, portanto, uma violação ao artigo 30, inciso 1 e 5 da Constituição. Além disso, o parágrafo 3º do artigo 210-A da Constituição Estadual do Paraná também contrariou o artigo 175 da Constituição Federal, que atribui ao poder público a escolha da prestação de serviços públicos de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão mediante prévia licitação. Em suma, é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que preveja que os serviços públicos de saneamento e de abastecimento de água serão prestados por pessoas jurídicas de direito público ou por sociedade de economia mista sob controle acionário e administrativo do poder público estadual ou municipal. Compete aos municípios a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico. Assim, a eles cabe escolher a forma de prestação desses serviços, se diretamente ou por delegação à iniciativa privada, mediante prévia licitação. Isso é garantido na Constituição Federal. Além disso, essa previsão da Constituição Estadual também viola o artigo 175 da Constituição Federal, que atribui ao poder público a escolha da prestação dos serviços públicos de forma direta ou sob regime de concessão ou permissão, mediante prévia licitação. Plenário do STF, ADI 4.454, Ministra Relatora Carmen Lúcia. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!